Pessoal, eu tô gravando 3 vídeos falando sobre os estados de ego, que tá tendo muita pergunta pra minha equipe. Então, falando, viu, vamos falar um pouco mais, o pessoal tá com dúvida, querem saber mais, querem deixar mais claro o que tá acontecendo aqui quando a gente fala dos estados de ego. Então, eu já falei do estado de ego pai, já falei do estado de ego adulto, e agora a gente vai falar sobre o estado de ego criança. Quando a gente fala do estado de ego criança, olha que interessante. Eu falei que todos nós funcionamos dentro de um circuito positivo e dentro de um circuito negativo. Quando a gente está no estado de ego criança, a gente tem as maiores subdivisões. O estado de ego pai tem 4, o adulto tem 2 e a criança tem 6. Por que será? Porque tudo vem daqui, né? Tudo passa pelas emoções para eu poder estar chegando no meu córtex pré-frontal e estar pensando um pouquinho. Então é muito importante a gente olhar para nossa criança, porque é onde tem as nossas necessidades, onde tem os nossos desejos e é onde acontece a coisa que mais atrapalha a nossa vida, que é lidar ou não saber lidar com frustrações. Quem sabe lidar com frustrações está no paraíso. Quem não sabe lidar com frustrações arruma muitas encrencas. E quem está convivendo com alguém que não sabe lidar com frustrações, se não sabe sobre esses conceitos dos estados de ego, vai arrumar problema também, porque vai entrar na sua criança e aí a gente vai ter o que a gente chama de transação e aí vira um caos. Então é importante a gente sempre estar olhando quem que está falando dentro da gente. Quando a gente está falando de criança, olha que interessante, o estado de ego criança, a gente registra todas as nossas reações que a gente viu, que a gente sentiu, que a gente compreendeu, tudo que foi gravado lá atrás da nossa vida, na nossa infância, nos primeiros anos de vida. E tudo isso, por quê? Porque a criança, quando pequena, ela é pura emoção, ela não sabe sentar e falar, então veja bem, papai, é porque você falou assim pra mim, eu fiquei muito magoada, porque você falou isso e eu fiquei achando que eu não era capaz. A criança não sabe articular, pensar, ela sabe articular quase nada do sentir também, então ela é puramente sentimento. E ela vai fazer o quê? Ela vai, como ela não consegue se expressar muitas vezes em palavras, ela vai registrar essas sensações que ela teve no estado de ego criança. E a forma que ela vai estar buscando. Então, como eu vou explorar, como eu vou tocar, como eu vou expressar meus sentimentos, e tudo está ligado ao que eu vou, enquanto pai, aprovar ou desaprovar do comportamento dessa criança. Então, olha como fica aqui. Quando você está num momento de estresse, quando você está num momento de muita emoção, você vai ser remetido a essa situação. Você vai ser dominado por esses sentimentos de frustração, de abandono, de rejeição, de humilhação, de não poder errar, de se sentir traído, de se sentir excluído, de se sentir deixado de lado, que você pode ter tido lá atrás na sua infância. Se as pessoas confiavam ou não confiavam em você. Por isso que é importante perceber quando está tendo um diálogo interno, porque quando tem um diálogo interno, como eu disse no vídeo anterior, é porque essa parte aqui, que é a parte importante do nosso cérebro, que para pensar, ela não está funcionando. Ela foi dar uma volta, foi hibernar, foi fazer qualquer coisa menos estar presente dentro da sua cabeça. Então você tem um diálogo interno e você deixa de ouvir quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos. Você fica muito, às vezes, duro com você, às vezes você fica muito angustiado porque você perde a sua autonomia psíquica, porque a autonomia está aqui no estado de ego adulto. Então, resumidamente, é importante você... Gatito, bem-vindo aqui, companhia do gato. É importante você estar conectado com essa criança, conectado com o que ela pensa, conectado com o que está sentindo, conectado com o que ela está fazendo. Porque senão o que acontece? Se eu não estou dentro dessa conexão e quem faz o filtro é o adulto, quem que vai vir é o estado de ego pai, que vai vir te mandando fazer coisas, te exigindo coisas, determinando coisas, te cobrando coisas, demanda que não necessariamente é necessária hoje na sua vida. Porque se você está vivendo de acordo com as demandas, de acordo com as pressuposições, de acordo com as crenças que você aprendeu lá atrás na sua infância, você está escravo de algo que não precisa mais. Porque você viveu lá atrás, como criança, que não conseguia articular. Mas hoje você é um adulto e consegue articular. Não tem que agradar pai e mãe mais. Você tem que ter o seu pai e sua mãe internalizado, tá aqui dentro. E agir como adulto, não como criança. E fazer uma atualização. Eu sempre falo, se você tem um telefone, você vai estar um computador, qualquer coisa eletrônica, você precisa atualizar, porque senão começa a travar, começa a emperrar, começa a enroscar as coisas aí.
Se a gente não atualiza o nosso mundo psíquico, de que o que eu vivi lá atrás não existe mais, mas está gravado aqui dentro, eu vou viver de acordo com o que eu aprendi lá atrás. Sem pensar. Por quê? Porque você não para pensar. Quem que pensa? O seu adulto. Se eu não paro para pensar, eu vou agir como? Eu vou agir automaticamente frente aos conceitos éticos e morais que eu tinha aprendido lá atrás na minha infância e as emoções que eu aprendi lá atrás na minha infância. Ponto. É isso. Então, quando eu estou na criança, lembra que eu falei que ela se subdivide em 6 tipos? Eu tenho a criança livre. A criança livre, eu falo que é a melhor parte que a gente tem dentro da gente. Mas muitas vezes a gente vai crescendo. E ó, quantas vezes eu peguei isso no consultório, de pessoas duras, de pessoas secas, de pessoas que não se permitiam... Desculpa. Que não se permitiam ser criança, dar risada, falar bobagem, andar na chuva, pisar na lama, brincar. Tinha que ser adulto. Eu sou adulto, então eu não posso. Então assumir um papel que você tem que em determinados momentos estar nele, mas não todo momento estar nele. Eu costumo dizer, tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas você é psiquiatra, você não tinha que estar agindo assim. Tá, mas se eu fosse psiquiatra 24 horas do dia, acho que ninguém ia aguentar estar comigo, nem eu. Então, assim, eu sou técnica, então quando eu estou trabalhando, eu funciono como psiquiatra. Quando eu não estou, eu sou a Mônica, que tenho 3 filhos, que sou casada, que tenho minha história, que tenho meus bichos, que tenho minhas plantas, que tenho as coisas que eu gosto. E vai ter horas que eu vou agir de uma forma adequada dentro do meu adulto, e vai ter horas, sim, que eu vou estar me exigindo muito no meu pai crítico negativo, ou vou estar agindo com birra, ou com irritação, ou seja o que for, na minha criança. Ah, é sempre? Não, é muito menos do que já foi um dia. Mas existe? Claro, porque eu sou humana. Você é humano, ninguém é zeradinho, né? Tipo, eu não tenho nada, eu sempre vou estar bem, eu tô super equilibrado, minha vida é perfeita, meu relacionamento é perfeito. Mentira. Não acredito nisso, gente. Eu acredito que a gente vive de altos e baixos, picos e vales. O tempo que você fica no pico, o tempo que você fica no vale, depende de você. Mas nós somos humanos, não tem uma pessoa que fique assim. Se fica assim, pra mim é igual eletrocardiograma, morreu. Tá se enganando, ou tá pondo tudo debaixo do pano, tá racionalizando pra não olhar pra sua dor. Então, crescer emocionalmente dói, crescer emocionalmente dá trabalho, parar pra pensar sobre em que estado de ego que eu tô funcionando, dá trabalho, olhar para minhas dores e traumas de infância, dá trabalho, dói, sangra, mas como todo corte cura, vai ter sim uma cicatriz. Eu tenho várias no meu braço de um acidente que eu tive. Então toda vez que eu olho para essas cicatrizes eu vou lembrar do que aconteceu, mas são cicatrizes, vão trazer memórias, porém ensinamentos. E tá tudo certo, isso faz parte de mim. Quem não tem uma cicatriz não viveu, então vamos viver. Vamos viver, usa criança livre. Criança livre é alegre, afetuosa, desfruta, vive, sente emoções autênticas. Ela não vai usar emoção disfarce, que são as máscaras que a gente coloca, né? Tem hora que eu tô brava, mas aí eu faço de conta, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não, deixa que eu faço, não, eu dou conta. Dá nada. Se você tá sobrecarregado, pede ajuda. Por que tem que ser forte? Por que tem que fazer de fortuna, então eu dou conta de tudo? Nossa, não funciona. Quantas vezes eu fiz isso? Não, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu resolvo, pode deixar que eu resolvo. E o que acontece? Você sobrecarrega teu corpo. Não precisamos mostrar que somos fortes. Você é forte, mas você tem que saber que você pode ser frágil. Não é gostoso? Não preciso ser esforçado o tempo inteiro. Eu não preciso ser forte o tempo inteiro. Eu não preciso ser perfeito, até porque eu não sou. E a gente não tem que ser. Mas se a gente tem essa fantasia de que eu tenho que, você vai buscar essa perfeição, que não vai chegar nunca, porque não existe uma pessoa perfeita. Outra coisa, a gente não precisa fazer tudo correndo para poder... Ai, susto, gente. Gato. Isso é espontaneidade, isso é usar a criança livre. E ok, tá tudo certo, tá bom? É isso que a gente tem que usar mais. Autenticidade, ser espontâneo. Eu não tenho que ser, então, portanto, apressada e muito menos agradar as pessoas, agradar sempre. E nem esperar que os outros me agradem. Então, isso é criança livre. Criança livre, eu vou ter, usando minha curiosidade, eu vou falar o que eu sinto com as minhas emoções disfarces. Vou usar minhas emoções disfarces? Não, eu vou usar minhas emoções autênticas, fazendo correção. A criança livre negativa, ela acaba sendo egoísta, brutal, cruel, grosseira, bagunceira, irresponsável, barulhenta, crê que é mais importante ridicularizar as pessoas do que ouvir as ideias diferentes dos outros. Então a criança livre, ela é dura, ela é cruel, ela é sarcástica. Não, sai disso, sai disso. Gente, só um minuto, eu vou abrir a porta pro gato. Tito? Ai, amor.
Voltei. Entendeu então o que é criança livre, o que é criança positiva e negativa? Isso que acabou de acontecer é eu permitir usar a minha criança livre. Sabe quando que eu faria isso na minha vida? Nunca. Eu pararia o vídeo, pediria para o meu colega editar, porque o gato entrou, quis sair. Por que eu preciso fazer isso? Para mostrar uma perfeição? Não, eu não sou perfeita. Isso acontece, estou trabalhando em casa. Que bom que a gente pode estar compartilhando. Não sei se todos gostam, mas eu amo bicho. Que bom que a gente pode estar compartilhando espaço com os animais que a gente ama. Isso é usar a minha criança livre. Permitir usar a minha emoção autêntica e não disfarçar uma emoção. Levei um susto, eu vou falar, então, não levei um susto. Fale sobre isso, divida com quem você ama ou com alguém que você goste, qual é a sua dor, qual é o seu medo, qual é a sua aflição. Isso é emoção autêntica. Porque se eu não uso emoção autêntica, eu vou guardando, daí sabe o que acontece? Eu vou ter essa caneta, ela vai cair no chão e você vai explodir. Aí as pessoas vão olhar pra você e falar, nossa, quem que é essa pessoa? Não tô entendendo. O que tá acontecendo? Ela não é assim, que estranho, né? Deve estar com algum problema. Só que você só tá com qual problema? O problema é de que você não usa suas emoções da forma adequada. Quando você tem que falar o que você sente, você se engana. Ou engana o outro, engole um choro, engole uma tristeza, engole um medo, engole uma raiva. Isso não te faz bem. Outra parte da criança, a gente sabe já é criança, pessoal, é quando a gente fala de criança adaptada. A gente pode se adaptar de duas formas, a submissa e a rebelde. Quando a gente fala de criança submissa, eu estou falando de uma criança que, no positivo, ela é disciplinada, ela se adequa às normas sociais, ela crê que pode eventualmente discordar de alguém, mas nunca sendo desleal a essa pessoa. É uma parte da nossa mente que ela busca essa disciplina toda. Essa disciplina no sentido de eu estou me adequando, estou sendo... se eu sei que existe uma norma, eu vou respeitar essa norma, mas sem ferir os meus sentimentos, sem ferir aquilo que é importante para mim. E a criança submissa do lado negativo, ela é desvalorizada, ela é teimosa, ela é ansiosa, ela age de modo passivo, muitas vezes automatizado, sempre usando as gravações da infância, sempre com medo e muita culpa. Então ela não é quem ela é, ela sempre põe uma máscara, ela põe uma persona de quem ela é. Outro dia eu ouvi de uma adolescente que ela estava se estranhando porque ela percebia que em cada lugar onde ela ia, ela se posicionava de uma forma, então uma roupa diferente, uma postura diferente, um jeito diferente. Então a parte do adolescente querer ser aceito no meio, ela está falando de uma criança submissa, que ela está se adequando a isso, não se permitindo ser quem ela é, em qualquer lugar que ela vá. Então lembra, sobre esse exemplo tem uma coisa positiva que ela está treinando, experimentar coisas diferentes em cada meio. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de poder ser você aonde quer que você seja. Então isso é você estar disciplinada, respeitando normas sociais, sem se sentir culpada e muito menos com medo de ser quem você é. Insegura, passiva, medrosa, acatando imposições e restrições sociais sem estar questionando, parecendo não ter vontade própria, abre mão de tudo para agradar o outro. Isso é criança submissa negativa. A criança rebelde é uma outra forma da gente se adaptar, que é lá atrás da infância, a forma como você se adaptou. Se ela está do lado positivo, ela vai contestar uma injustiça e uma arbitrariedade. Ela vai reivindicar uma ética, contesta com lógica, ela vai parar de uma forma justa. Peraí, eu não entendi. Vamos ver, o que a gente pode fazer sobre isso? Se a criança negativa, rebelde negativa, ela vai ser agressiva, ela vai ser rancorosa, desafiadora, ela vai ficar com ódio no coração, ela vai ficar provocativa, competitiva, e isso destrói qualquer relação em você com você mesmo. Então, parem para olhar quem que está agindo na vida de vocês, adulto, criança. E o que você faz com a sua criança? Você cuida da energia da sua criança? Você dá atenção para sua criança? Ou você é dura com a sua criança como você já foi um dia, já recebeu um dia cobrança do pai? Como que você age? Então, pessoal, eu espero que, para as pessoas que me perguntaram mais sobre estado de ego, que eu possa ter trazido mais informações, deixado um pouco mais claro, ampliado um pouco mais a consciência de vocês. Se não, por favor, me mande dúvidas, sugestões, críticas, que a gente está aqui para estar transmitindo informações para que vocês cresçam, assim como eu venho crescendo todo dia na minha vida. Isso é um processo. Processo implica em caminhar no seu ritmo, sempre em direção ao seu objetivo, não com velocidade, mas sempre estando na mesma direção.
Então, bem-vindo ao time, vamos trabalhar e vamos caminhar sempre para um caminho melhor, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Bora lá. Até!